Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar, e nunca vi na minha vida, um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torto na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio.
um negócio assim a travezinha, né, da mesinha do avião. Se não tivesse no meio, ele não ficava também, ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo, e ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante, porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né, nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também. E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro, eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer. É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem, hoje eu quero fazer o pacto com a verdade, hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros, eu não quero difamar ninguém, eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade, mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim.
Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut. Meu Deus do céu. Há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa
um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. Um garotinho a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não.
Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica mais, parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção, e lá sinto a presença de Deus. É válido? É sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que, de fato, nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente, esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que Ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes Ele não for encontrado em vocês.
Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós, porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você, que não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro.
Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.